Fala, galera, aqui sou eu, né, professor Alex Anderson. Hoje eu trago para vocês, né, a correção da avaliação diagnóstica, Ciências Humanas, oitavo ano, 2021, Minas Gerais. Vocês pediram, né, gente? Eu estou fazendo aí para vocês. Mas antes da correção, né, se inscreva no canal oitavo ano. Conta com a sua inscrição, hein? Bora se inscrever que o botão não morde, hein? Ativa o sininho, eu vou fazer correções de avaliação diagnóstica e PET durante o ano todo. Avaliação diagnóstica e PET vale nota, hein? Bora garantir o 10. Deixe super like no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E, gente, me segue no Instagram, hein? Olha aí, aqui, ó, canal Biomedicando, hein? Só me seguir no Instagram. Bora lá, hein? Então, bora lá para que nos interessa, que é para correção. Então, leia o texto abaixo. Do século XVI ao século XIX, o tráfico transatlântico trouxe para o Brasil 4 a 5 milhões de falantes africanos extraídos de duas regiões subsaarianas, a região Banto, situada ao longo da extensão sul da linha do Equador, e a região oeste africana ou sudanesa, que abrange territórios que vão do Senegal à Nigéria. Esse texto, ao retratar o tráfico transatlântico para o Brasil, remete. Então, a resposta vai ser a A, hein, gente? A diversidade cultural da população negra, né, gente? Aí até botei a explicação aí embaixo para todo mundo, né? Se tiver alguma dúvida, pode ler a explicação. Isso também, se tiver alguma dúvida a mais, pode falar comigo nos comentários, né? Então, você tem que observar que o texto fala sobre regiões e sobre a fala deles. Inclusive, se prestar atenção, na fonte do texto, o nome dele é Das Línguas Africanas ao Português Brasileiro. Tudo isso remete ao quê? À diversidade cultural. Então, a resposta da primeira vai ser a alternativa A. 2. Leia o texto abaixo. Companhias de comércio. A primeira a ser criada foi a Companhia Geral do Comércio do Brasil, 1649, e seu objetivo era referente às primeiras necessidades dos colonizadores. Fornecia escravos e garantia a locomoção do açúcar no território europeu. Mantinha auxílio à resistência de Pernambuco contra os invasores da Holanda e apoiava a recuperação da agricultura de cana-de-açúcar na região Nordeste após os tumultos com os holandeses. Então, a resposta da 2 vai ser a B, né, gente? Desenvolver a economia da sociedade colonial portuguesa da época, né? Então, no texto fala sobre o objetivo da Companhia Geral do Comércio do Brasil, que era sobre a necessidade dos colonizadores, né? E também em várias atividades econômicas, como fornecer escravos e recuperar a agricultura de cana-de-açúcar. Então, a questão 2, a alternativa certa vai ser a B. Bora para a questão 3, né? Observe a imagem abaixo. Mineração de ouro entre os séculos 18 e 19. Essa imagem demonstra que as atividades de mineração na colônia foi realizada por meio da escravidão, né, gente? A imagem mostra os escravos. Então, vai ser a questão 3, a resposta alternativa A. Questão 4. Leia a narrativa abaixo. Ao desembarcarem na costa da Etiópia, no leste da África, em meados do século XVI, os portugueses foram surpreendidos com o que viram. Os navegadores encontraram ali igrejas cuja arquitetura rivalizava com as europeias, tanto em escala quanto em nível de sofisticação. Em vez dos selvagens e hereges que ocupavam o imaginário popular da época, os europeus foram apresentados a um país que praticava o cristianismo havia mais de um milênio. Essa narrativa mostra que a relação inicial entre europeus e africanos na Etiópia ocorreu pela religião, né, gente? O assunto do texto é sobre a surpresa dos portugueses sobre a religião dos africanos, né? Então a resposta vai ser a C da questão 4. Questão 5, leia o texto abaixo. A chamada Guerra Guaranítica foi mais um dos conflitos que ocorreram no Brasil entre os portugueses e indígenas por conta de diversos fatores, como a escravidão que os europeus impunham aos nativos. A Guerra Guaranítica, em específico, foi uma guerra que envolveu não só os portugueses e indígenas, mas também os espanhóis. Iniciou-se no século XVIII, logo após a assinatura do Tratado de Madrid, no ano de 1750. Esse texto retrata uma relação dos europeus sobre os indígenas conhecida como dominação, né, gente? Então, no texto diz que os europeus escravizavam os nativos, o que se denomina como dominação. Então, a resposta vai ser a alternativa B da questão 5. Questão 6. Observe o mapa abaixo. Esse mapa histórico destaca qual característica do processo da diáspora africana. Então, né, gente, é o deslocamento dos escravizados. Então, a resposta vai ser a da 6, né? O mapa mostra que a região da África, os africanos eram levados até o destino onde eram escravizados na América, né? A gente pode ver isso no mapa. Questão 7. No período colonial, os habitantes do Brasil eram obrigados a consumir os produtos manufaturados da metrópole portuguesa.
e não podiam comercializar com outros estados sem permissão de Portugal. Essa relação entre colônia e metrópole era conhecida como, então, né, gente, o Pacto Colonial, né? Então, como eu mostrei para vocês na explicação, qualquer dúvida, vocês podem ler a explicação aí e qualquer coisa pode perguntar para mim nos comentários. 8. Leia a narrativa abaixo. As sociedades africanas, as formas de organização. Algumas sociedades africanas formaram grandes reinos. Outras eram agrupamentos muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia ou plantavam o suficiente para o sustento da família e do grupo. Nas aldeias, que era a forma mais comum dos grupos se organizarem, havia algumas famílias, cada uma com seu chefe, sendo todos subordinados ao chefe da aldeia. O chefe era o responsável pelo bem-estar de todos os que viviam na sua aldeia. As suas decisões eram tomadas em colaboração com os outros líderes da aldeia, chefes de várias famílias que dela faziam parte. De acordo com essa narrativa, nas sociedades africanas antigas, as aldeias eram governadas por um chefe, né, gente? Auxiliado por outro líder daquela comunidade. Então a resposta vai ser a da 8, né? O texto diz que o chefe era responsável pela aldeia e que os líderes das outras famílias ajudavam nas decisões, o que invalida as outras alternativas. Então, a resposta vai ser a alternativa A da questão 8. Questão 9, leia o texto abaixo. Economia colonial, cana e trabalho escravo sustentaram o Brasil colônia. O plantio da cana-de-açúcar foi realizado em grandes propriedades rurais, denominadas latifúndio e monocultor. Essas propriedades também ficaram conhecidas como engenhos, porque, além das plantações, abrigavam as instalações apropriadas e os equipamentos necessários para o refino do açúcar, a moenda, a caldeira e a casa de purgar. Para o processo de produção e comercialização do açúcar ser lucrativo empreendimento colonial, os engenhos introduziram as formas mais aviltantes de exploração do trabalho humano. Com base nesse texto, parte significativa do trabalho no Brasil, colônia foi estabelecido por meio da moleza, né, gente? Mão de obra escrava vinda de outro continente, né? Questão 10. Leia o texto abaixo. A descoberta de metais preciosos pela administração colonial portuguesa só aconteceu no fim do século XVII. O anúncio dessa nova atividade de exploração inaugurou uma nova fase da história do Brasil colonial. Desde então, a chegada dos portugueses motivou um processo de povoamento das regiões interioranas do país. Essa ocupação do interior se fez presente desde o período da União Ibérica, quando o domínio espanhol e a falta de escravos impulsionaram os bandeirantes a desbravar os sertões. Foi por meio dessas empreitadas que as primeiras regiões auríferas foram descobertas nas regiões de Minas Gerais. Esse texto trata de um processo econômico da história do Brasil que teve como elemento fundamental o ouro, né, gente? O texto fala sobre os metais preciosos. Né? Então a resposta vai ser a alternativa D da questão 10. 11. Observe o mapa abaixo. De acordo com esse mapa, de qual região do Brasil partiram os maiores fluxos de imigrantes na década de 1970? Podemos ver no mapa que a região que possui mais seta saindo dela é o Nordeste, né, que tem 6. Então, a resposta vai ser Nordeste, alternativa A da questão 11. Questão 12. Leia o texto abaixo. O clima é semiárido, com temperaturas médias anuais compreendidas entre 27 graus Celsius e 29 graus Celsius, e com médias pluviométricas inferiores a 800 mm. A rigidez climática é conferida principalmente pela irregularidade na distribuição dessas chuvas no tempo e no espaço. Esse texto apresenta qual domínio morfoclimático do Brasil? Só pode ser caatinga, né, gente? As características do texto descrevem corretamente somente o domínio das caatingas. Então, a resposta vai ser a alternativa B da 12. 13. Observe os mapas abaixo. Esses mapas mostram que a população brasileira ficou concentrada. Então, a resposta vai ser a C, na região litorânea, como resultado do processo histórico da ocupação, né? No primeiro mapa, vemos que o processo de ocupação começou pelo litoral, e no segundo mapa mostra a concentração da população no litoral também. Juntando esses dois fatos, temos a alternativa C como melhor explicação da concentração da população brasileira. 14. Leia o texto abaixo. População tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive na pesca artesanal, da caça, do roçado e do extrativismo. Por conta dos aspectos geográficos do país, é na Amazônia que está a maior parte dessa população, aprendendo a viver em um meio repleto de limitações e desafios impostos pelo rio e pela floresta. O rio possui um papel fundamental. É através dele que são estabelecidas ligações entre as localidades com a utilização de jangadas e barcos como único meio de transporte. Esse texto descreve uma territorialidade exercida pelas comunidades ribeirinhas, né, gente? Então a resposta vai ser a C, da 14. 15. Observe as imagens abaixo. A partir da análise desses mapas, conclui-se que a maior
concentração dos arranjos populacionais brasileiros se concentra na região sudeste, né, gente? O primeiro mapa mostra a concentração de pessoas, podendo notar que os estados Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo possuem maior concentração dos arranjos populacionais. O segundo mapa mostra somente os nomes e limites das regiões brasileiras. Em que região do segundo mapa os estados primeiros citados se encontram? Então, só pode ser na região sudeste, né, gente? Que é a resposta da questão. D15, né? 16, observe a tabela abaixo. Formalização. De acordo com essa tabela, o aumento do número de imigrantes haitianos em Santa Catarina está relacionado à disponibilidade de emprego no setor secundário da economia, né? Então, a resposta vai ser a alternativa A da questão 16. Questão 17, leia o texto abaixo, mares de morros. Os mares de morros representam o domínio morfoclimático que reúne relevo, clima, vegetação e hidrografia, presente no Brasil, o qual é formado pela união de diversas elevações. O nome está associado a um grande conjunto de morros arredondados, formados pelo intenso processo de erosão. De tal maneira, o termo mar está relacionado com a semelhança dos morros e das ondas do mar. Qual a imagem retrata o domínio morfoclimático descrito nesse texto? Então, vai ser a alternativa C. 18. Observe o mapa abaixo. Esse mapa, com dados sobre os povos ciganos instalados no Brasil, representa a localização do tipo de acampamento como forma de manifestação cultural. Então, a resposta vai ser a B, hein, gente, da 18. 19. Leia o texto abaixo, origem do povo brasileiro. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Com base no processo descrito nesse texto, o Brasil representa qual característica de seu território? Então, a diversidade cultural, né, gente? O texto fala sobre o país ser formado por diferentes povos, ou seja, ele é um país com diversidade cultural em consequência disso. Então, a resposta vai ser a A da 19. 20. Observe o mapa abaixo. De acordo com esse mapa, qual região brasileira apresenta a maior densidade demográfica? Moleza, né, gente? É o norte, né? A gente observa que os estados que estão mais claros, a legenda diz que esses são os menos populosos, estão localizados na região norte do país. Então é isso, gente. O nacional, né, de correção de avaliação diagnóstica do 8º ano, Ciências Humanas, 2021, Minas Gerais. Se você gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida, pode perguntar, né? Que o professor aqui sempre ajuda vocês aí nos comentários. Gente, garantir seu 10 em avaliação diagnóstica aí, Ciências Humanas, bora garantir 10 também nas outras, né? Vale nota, hein? Bora lá nas ciências naturais, língua portuguesa, matemática. Só acessar a playlist que está aí na tela, que tem todas as correções de avaliação diagnóstica do 8º ano, hein? Não deixe de conferir. E se inscreva aí no canal e siga aqui o professor no Instagram, hein? Bora lá, hein, gente? O botão não morde. Bora se inscrever, hein? Bons estudos.